Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvinte. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, mais um Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, professor Fábio Duval. Sou o coordenador desse projeto e apresentador desse programa. E hoje nós temos aqui vários participantes novos, né? Como é um projeto de extensão, no início do ano, né, a gente chama novos membros para comporem esse projeto. Vocês viram que algumas das vozes que estavam aqui em 2018 não estão mais, né, e teremos novas vozes, né, novas vozes aqui e imagens também, já que nós estamos sendo transmitidos pelo Facebook, Rádio Com Pelotas também, para quem quiser acompanhar pelas câmeras, né. Temos aqui gente nova para fazer esse programa, que tem como objetivo, então, trazer os temas da política internacional contemporânea, né, para o grande público. Eu vou começar com aquela roda de apresentações, né, inicial, né? Temos aqui na operação da parafernália eletrônica Juliano Lima. Temos como convidada Renata Padilha, uma estudante do curso de Relações Internacionais que foi para a Assembleia Jovem das Nações Unidas lá em Nova York, né? Enfim, representando muito bem a Universidade Federal de Pelotas nessa organização internacional, que é a organização internacional mais conhecida e a maior organização de maior escopo, né? A maior organização internacional do mundo, né? Temos aqui também Marina Pilger, Marina Pilger, nossa mais nova integrante, não vou mais errar o nome, né, sem dúvida, Marina. Temos aqui Gabriel Eli e, né, o nosso já conhecido Pedro Martins, o decano do programa. Vou começar com uma roda de apresentações, então, começando aqui pelo Pedro, né, cada um se apresenta, né, os novos, né, falam um pouquinho dessa emoção ou não de estar nesse programa. Enfim, vamos lá, Pedro. Boa tarde, ouvinte. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos novos integrantes do programa, né? Desejar que seja muito tranquilo, assim, e que o frio na barriga na estreia do programa sempre dá e continua dando alguns programas, mas ao longo do programa a gente vai acostumando e vai tudo correndo tranquilamente. Eu acho que os temas que a gente vai ressaltar hoje são principalmente o que a gente fala do programa, né? Temas da política internacional e o quanto ele influencia o nosso dia a dia. Exatamente. E a gente tem para comentar justamente hoje a reunião do nosso presidente com o Donald Trump, é um dos pontos principais. Esse é um dos pontos que nós vamos tratar já logo em seguida das apresentações. Vamos começar porque é notícia quentíssima, né? Sim. Com muitas consequências para o Brasil, né? Principalmente no que diz respeito à base de Alcântara, que fica no Maranhão, né? Perto de São Luís do Maranhão. Enfim, temos aí esse tema bem candente para tratar. E a gente tem também a importância, na verdade, da sociedade civil nessa economia globalizada que a gente tem hoje, né? E a gente vai falar sobre isso também quando a gente for falar de organizações internacionais com o auxílio da entrevista da Renata aqui, velho. Perfeito. A Renata vai ser entrevistada, né? A entrevistada especial do programa de hoje. Temos aqui também a presença de um outro novo membro, né, do projeto de extensão Vozes do Mundo, Christian Rosa. Estamos fazendo uma roda de apresentações aqui. Vou passar a palavra agora para o Gabriel se apresentar. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde também aos demais integrantes da mesa. E eu gostaria de dizer que para mim, que eu estou imensamente feliz em participar desse grandioso projeto, esse grandioso programa que é o Vozes do Mundo. Beleza, muito obrigado, Gabriel. Vamos lá, Marina. Marina, definitivamente. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, mesa. E boa tarde a todo mundo que está escutando. Eu sou a Marina, eu sou do 5º semestre de Relações Internacionais e entrei também no projeto agora. Espero continuar nele, espero ficar bastante tempo aqui porque eu gostei muito dessa iniciativa. Perfeito, vamos lá. Christian. Boa tarde a todos os ouvintes, ao Fábio, aos demais colegas, especialmente a Renata, nossa convidada aqui. É um prazer imenso estar aqui hoje também. Eu acho que todo mundo aqui está muito feliz de poder estar contribuindo. Espero que a minha contribuição possa ser significativa ao longo dos programas. Também sou aluno de Relações Internacionais, também faço parte do 5º semestre.
Beleza, muito obrigado, Christian. Renata, tu és a convidada especial do programa de hoje, né? Nós sempre temos uma entrevista, né, no Vozes do Mundo, ou recorrentemente temos entrevistas no Vozes do Mundo, e hoje tu serás a entrevistada, né, em função da participação na Assembleia Jovem das Nações Unidas. Renata, te apresenta aí e introduz um pouco, né, do que foi essa tua viagem. Claro. Olá todo mundo, olá pessoal que está aqui comigo. Meu nome é Renata Padilha, sou estudante do 7º semestre de Relações Internacionais e eu estou muito grata por estar aqui, por poder passar todo o conhecimento que eu tive dessa oportunidade, foi muito grandiosa, e agradecer também ao apoio da UFPEL e ao apoio do meu curso que esteve comigo nessa briga para que eu conseguisse chegar até a Assembleia da Juventude. Beleza, muito obrigado. Bom, eu acho que um tema que não tem como fugir e nós precisamos falar porque é muito sério, né? Reflete na vida cotidiana dos brasileiros e refletirá daqui para frente no futuro do Estado-nação Brasil, que foi esse encontro, o primeiro encontro entre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Né? O presidente Jair Bolsonaro, que às vezes é chamado de Trump dos trópicos, né? Enfim, se encontrou com o que parecia ser o seu herói, né? É um encontro marcado em grande medida por uma certa subserviência diplomática, né? Os anúncios de loas, etc., que foram feitos para os Estados Unidos sem reciprocidade, né? Eles são muito complicados quando a gente pensa na política internacional, né? Porque isso determina, de certa forma, a força política no plano internacional de um determinado Estado. Bom, foi ontem o encontro do Trump com o Bolsonaro, né? E 3 pontos fundamentais, né, foram desenvolvidos lá e foram, de certa forma, uma cessão do Brasil para os Estados Unidos, né? Em primeiro lugar, eles combinaram uma posição conjunta em relação à Venezuela, né? Uma outra questão importante, essa mais importante de todas, o Brasil ofereceu aos Estados Unidos, né, a base de Alcântara, para uso irrestrito da base de Alcântara, uma base lançadora de satélites, que é o melhor lugar do mundo para se lançar satélites, por causa da proximidade com o Equador, né? Essa proximidade com o Equador e em função da rotação da Terra, não me peçam a explicação astrofísica aqui, né, desse processo, né? Ele facilita e reduz em 30% o gasto de energia para mandar um satélite para cima, né? Esse é um acordo que já vinha sendo costurado desde 2000. Desde 2000 já havia um acordo que foi proposto pelo presidente Fernando Henrique na época e não foi aceito pelo Congresso Nacional, não passou no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro desengavetou esse projeto, né, de acordo e submeteu aos Estados Unidos, enfim, né, cedendo o uso da base de Alcântara irrestritamente para os Estados Unidos. E mais, se por acaso fosse uma cessão à troca de tecnologia, com transferência de tecnologia, até se entenderia, mas não, né? O que me deixou perplexo foi que foi uma atitude unilateral do Brasil, sem reciprocidade alguma, né, de ceder o uso da base, né, sem a transferência de tecnologia, né? Proibida a transferência de tecnologia. E aí a gente entra numa outra questão. A base de Alcântara, ela explodiu uma década atrás, mais ou menos. Agora eu não vou saber apurar quando é que foi o ano, mas explodiu a base de Alcântara. Houve um acidente que explodiu. E toda a nossa tecnologia de lançadores de satélites, ela foi por água abaixo, né? Ela se perdeu. Tudo que se tinha construído se perdeu. Então era um bom momento para uma transferência de tecnologia ou algo do gênero, né? Mas não, né? Isso é de forma unilateral do Brasil cedendo, né, a utilização dessa base por parte dos Estados Unidos. E um terceiro ponto também importante, agora nós vamos desenvolver a todos esses pontos, um terceiro ponto também muito importante é que o Brasil abriu
os vistos para turistas americanos virem para o Brasil. Ou seja, não há mais necessidade de visto para americanos, canadenses, japoneses entrarem no Brasil. Né? E australianos também. Né? Não precisa mais de visto para entrar no Brasil. Só que cada um desses países não adotou a mesma regra em relação ao Brasil. Não houve o que se chama na política internacional, no direito internacional, de reciprocidade. Ou seja, o Brasil abriu as suas portas para a entrada dos turistas estrangeiros, mas os brasileiros vão ter que continuar fazendo, né, o trâmite complicado e discricionário da concessão de vistos para os Estados Unidos. Né? O Trump sinalizou com duas coisas, mas muito, digamos assim, sombriamente, né? Ele disse que no futuro apoiaria a entrada do Brasil como membro aliado da OTAN, né? Uma categoria especial para o Brasil em relação à OTAN, e eventualmente ele, né, falou, isso deu pela CNN, né, que eles apoiariam a entrada do Brasil na OTAN. E o Brasil ia para lá pedindo, né, dos Estados Unidos apoio para entrar na OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que é uma organização econômica dos estados ricos, né, dos estados do hemisfério norte, fundamentalmente Europa e América do Norte, né, que conformam essa organização em que se discutem políticas e diretrizes conjuntas para as economias, né, desses países. Enfim, nós temos aí uma viagem, então, que tem consequências bastante sérias para o Brasil, né? Pedro, o que tu achaste dessa viagem? Assim, a gente tem todo esse lado que a gente comentou do que vai ser bom para o Brasil, né, no caso, que o Brasil sempre teve uma política de diversificação de parceiros internacionais, né? Até durante a própria ditadura militar, que a gente teve um alinhamento automático com o Castelo Branco, o Costa e Silva, com o presidente Costa e Silva, e depois o Médici. Quando chegou o Geisel, a gente já vê a inserção da China e a preocupação com uma diversificação de parceiros, né? Com os países árabes também, de forma muito intensa, desde os anos 70, né, no período do Geisel, porque o Geisel foi de 74 a 79, isso. 79 entra o Figueiredo, né? Enfim, na época do Geisel, a gente desenvolveu uma política muito importante de cooperação com os países árabes do Oriente Médio, né? Enfim, e essa cooperação, ela sofre hoje reveses em função de uma posição do Brasil em relação ao conflito israelo-palestino, no sentido de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, né? Que causa uma comoção muito forte com os países árabes, né? Então o Brasil também está adotando posições políticas internacionais que não geram nenhum benefício, né? Na semana passada, houve na quinta-feira uma entrevista com o Ernesto Araújo, o chanceler Ernesto Araújo, e numa outra rádio, na Guaíba, né? Enfim, a gente pode falar aqui, no qual ele não conseguiu dar uma justificativa plausível para a eventual transferência da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, em Israel, né? Em função de que o presidente Bolsonaro, a política externa do presidente Bolsonaro, né, se é que ela existe, essa política externa é voltada em grande medida para dois parceiros fixos, Israel e Estados Unidos, né, com uma cooperação extraordinariamente mais favorável do que com outros países, é o que se começa a desenhar, né, no governo do Bolsonaro. E né, com essa viagem se cristaliza mais a ideia de que essa vai ser a posição, né, vai ser o Paulo Guedes, ministro da Economia, disse, né, chegou a
expressar a frase, né? Nós amamos os americanos, agora nós temos um presidente que ama a América. Olha, isso é uma questão de soberania. Um chefe de Estado não pode, de maneira nenhuma, né, dizer que ama o outro país. Ele está representando um Estado e no momento que ele diz que ama o outro país e expressa isso publicamente, ele coloca em relação a todos os outros a ideia de que existe uma relação privilegiada ali e num grau de subalternidade. Né? Porque o Trump não disse a mesma coisa do Brasil. Inclusive falou mal dos brasileiros que imigravam para os Estados Unidos. Num primeiro momento ele falou mal e disse que a maioria deles não tinha boas intenções ao migrar para os Estados Unidos legalmente. Lembrando que a gente tem sempre aquela posição, né? Nenhum ser humano estar em algum lugar é ilegal, ele pode estar em situação irregular. Isso, exatamente. E seguindo... Porque senão ia ser uma ilegalidade existir em outro estado, exatamente. E seguindo, ele se corrigiu, disse que na verdade poucos não têm as melhores intenções, né? E aí ele, falando um pouco mais sobre essa política da OCDE, os Estados Unidos exigiu que o Brasil abrisse mão do seu regime especial na OMC. O que é o regime especial? Exato. Quando é decidido alguma abertura de tarifas na OMC, o Brasil, como por ser um país em desenvolvimento e outros países, eles têm esse regime especial que eles podem se adequar a um tempo maior e continuar recebendo os benefícios de estar na OMC. E os Estados Unidos pediu que o Brasil abra mão disso sem garantir. Os Estados Unidos se comprometeu a comprometer com auxílio à entrada do Brasil na OCDE. Na verdade, a gente não tem nada concreto. Exatamente. Enquanto que a gente realizou ações concretas. Né? A base de Alcântara, falando um pouco mais sobre a base de Alcântara, a gente tem ela como uma posição geopolítica muito interessante. Porque a gente tem ela ali, é uma ilha, né? Ali perto da região de Maranhão. Isso, é bem na frente de São Luís do Maranhão. Isso. E tem os Estados Unidos, ele está preocupado também com o avanço da China na África como um todo. E a base de Alcântara, atualmente, ela não tem, no contrato, é de lançamento de satélites, é puramente comercial. Mas daí para os Estados Unidos, que já possuem uma influência dentro da base de Alcântara, tornar isso uma base militar, não é tão difícil. Porque o uso irrestrito é para o lançamento de satélites, para uso pacífico, enfim, mas sem dúvida, né? Esse é o primeiro passo para se abrir uma base efetivamente como é uma prática dos Estados Unidos em função das suas diretrizes geopolíticas no mundo. Né? E a posição geopolítica permite que dali os Estados Unidos tenham um controle geopolítico de toda a América Latina, inclusive da região ocidental da África. Sim. Né? Porque ali é o lugar mais perto para se atravessar, né? Exatamente. Se nós pegarmos ali aquela curva que existe no continente africano, né, perto das ilhas ali do Cabo Verde, aquela, se traçar uma linha do Recife, né, para a África, ali para Cabo Verde, vai dar a menor distância ao continente africano, né? A menor distância de se cruzar o Oceano Atlântico. Só complementando o meu comentário, sobre essa parte ideológica do governo Bolsonaro, não mais falando dos interesses que seria bom para o Brasil, na verdade, né? Porque o interesse ideológico do Bolsonaro, ele, na verdade, ele foi totalmente um subalterno e serviu para acariciar ele, o Trump dizer que ele é parecido que o Bolsonaro é parecido com ele. Isso para ele sai engrandecido. Pelo menos para a narrativa do Bolsonaro, para a narrativa dos bolsonaristas, sai engrandecido porque o Trump fez, não sei nem se pode se dizer um elogio ao Bolsonaro, mas quis dizer, a gente é parecido um com o outro. E isso torna... E outra coisa que é interessante falar sobre a narrativa é que eles entraram lá nos Estados Unidos, essa comitiva do Bolsonaro, junto com o seu chanceler, que na verdade o Ernesto Araújo ele foi deixado de lado na reunião com o Trump para deixar o filho do Bolsonaro, né? Pois é, exato. Esse é um outro problemaço do governo, né? A intromissão dos filhos do presidente nas rotinas presidenciais, né? E a narrativa deles de que os governos anteriores eram anti-americanos, no caso, né? Mas não é verdade. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Não tem essa narrativa, não é verdadeira, no caso. Ao passo que o Brasil, em relação aos Estados Unidos, é muito pouco. Ou é relativamente pouco. É 1/6 do comércio que os Estados Unidos têm com o México.
é o comércio que eles têm com o Brasil, né? Então há uma diferença de peso de cada um deles, né? Na balança comercial. Enfim, o Christian vai falar, fazendo sua primeira aparição aí no programa. Christian Rosa, vai lá. Então, seguindo essa linha, né, dos feitos do governo Bolsonaro agora nessa viagem, na verdade, o governo Bolsonaro, ele vem rompendo com o histórico dos últimos governos de... no Brasil, a gente sempre teve aquela configuração de campanhas personalistas. A gente não tem uma campanha partidária, mas sim uma campanha em volta do personagem que quer assumir a presidência. Mas... uma ruptura que está acontecendo agora é que o governo, ele está começando a assumir a personalidade do presidente. E parece que nenhum ator do governo ele pode ter personalidade ou divergir das ideias do presidente. São todos pequenas peças de uma engrenagem, uma grande engrenagem que é o Jair Bolsonaro. E uma das marcas disso é a família Bolsonaro atuando na política, né? Além dos filhos comporem aí os cargos, né? Boa parte dos cargos políticos do país em várias instâncias. Nepotismo claro, né? É muito claro. Porque, enfim, a intromissão que tem eventualmente um membro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro na presidência da República, porque é filho do presidente, né? É chocante. É bizarro. Pois bem, e eu acho que essa viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos tem uma marca forte no governo, que é o Bolsonaro saindo dos assuntos internos, tirando a personalidade dele não só dos assuntos internos, para lançar a personalidade dele efetivamente nos assuntos internacionais. Quando a gente vê que Eduardo Bolsonaro ele se propõe a participar da Comissão de Relações Exteriores da Câmara na semana passada, já é o primeiro anúncio de que a família Bolsonaro agora quer deixar a marca deles também nos assuntos exteriores. E realmente é chocante que o Eduardo se lançando dessa forma, logo em seguida atribui o convite do Trump como justificativa para substituir a presença do Ernesto Araújo no jantar na Casa Branca. Pois é, né? Exatamente, o chanceler não vai o filho do presidente, né? É quase assim, não, para aí, deixa o menino ir lá brincar com o presidente Trump. É uma coisa extremamente incomum, não só no serviço público, né, brasileiro, porque o Ernesto ele também é um servidor. Ele é um agente político, exatamente, como no rito do Itamaraty no exterior. Existe uma hierarquia que é muito respeitada. Os próprios diplomatas de carreira normalmente ficam separados das comissões em eventos desse nível. E nunca, pelo menos eu nunca li algo a respeito de que algum familiar do presidente estaria entrando na reunião enquanto efetivamente o ministro está lá de fora. Né? É uma quebra do protocolo, né? Que seria uma coisa menos grave, né? Não fosse essa situação que se apresenta um claro nepotismo, né? E uma apropriação privada do poder, uma apropriação privada do público, né? Que é uma coisa que acontece muito no Brasil, né? Essa tua observação muito interessante duas observações muito interessantes, de que o governo adota a personalidade do presidente, e a outra é de puxar assuntos internacionais para tirar a atenção de assuntos internos, né? Então, por exemplo, a gente vive hoje no Brasil uma tentativa desesperada do governo de promover a reforma da Previdência, né? Que é o ponto fulcral na nossa sociedade hoje. O que vai ter mais impacto na vida cotidiana do brasileiro não é a visita do Trump aos Estados Unidos, não são os vídeos pornográficos que o Trump bota no Twitter, muito menos as mensagens que ele manda à torto e à direito, né? A coisa mais importante agora é a reforma da Previdência, como ela vai ser feita, né? E qual o custo social da reforma da Previdência, se for feita nos moldes, por exemplo, como o Paulo Guedes propõe.
né? Então, esse é um ponto fulcral. Outro ponto fulcral, né? O assassino da Marielle Franco tinha 100 e tantos rifles em casa e a sua casa era 2 casas de distância no mesmo condomínio do presidente Jair Bolsonaro, cujos apoiadores quebraram a placa. Eu não estou dizendo nada, né? Mas né? É uma tensão do governo. As denúncias de envolvimento da família Bolsonaro com as milícias. Tudo isso são problemas que vão desgastando o governo. Então, puxar a atenção para a política internacional é uma ação corriqueira ou comum na política, né? Por exemplo, o presidente Arthur Bernardes, né? Presidente Arthur Bernardes, nos anos 20, né? Nos anos 20 do século 20, o presidente Arthur Bernardes estava naquela lógica ainda da República Velha, né? Da República do Café com Leite. O Arthur Bernardes era presidente do Brasil. E ele tinha o que aqui dentro? Né? Tinha um levante dos tenentistas, tinha, né, a irrupção do movimento que ia depois, né, redundar na coluna Prestes, a Semana de Arte Moderna revolucionando o Brasil, e aí ele fez o quê? E várias críticas ao governo, ele fez o quê? Colocou toda a atenção da opinião pública na luta do Brasil por integrar o Conselho da Liga das Nações, né? Isso é comum, né? Essa demanda do Brasil, por exemplo, de ser parte do Conselho de Segurança da ONU, às vezes é muito mais um discurso, porque se sabe muito difícil fazer-se essa reforma, mas um discurso para promover a dissuasão do olhar daquilo que efetivamente interessa e efetivamente é um ponto fulcral, né? Então, reforma da Previdência e todas as denúncias de envolvimento da família Bolsonaro com as milícias, tudo isso vem muito bem a calhar que a mídia discuta só, né, o encontro e os sistemas internacionais. Não obstante, seja muito sério, seja muito séria essa questão da base de Alcântara. Né? A base de Alcântara é seríssima, né? Mas, de qualquer forma, né, o governo parece, às vezes, puxar atenção para, por exemplo, um vídeo... Essas questões de costumes que o presidente normalmente coloca, posições morais muito, né, discutíveis, né? Essas são, em grande medida, para puxar a atenção, me parece, para outro lado e tirar da discussão fundamental questões que, às vezes, não são muito claras para o povo brasileiro, né? O povo brasileiro não tem muito claro, de uma maneira geral, o que é a reforma da Previdência, o que isso enseja, né? A necessidade de trabalhar, por exemplo, 40 anos seguidos, né? Enfim, a gente pode fazer uma discussão aqui um dia sobre a reforma da Previdência, né? Não no Vozes do Mundo, mas, né, no programa do Regis Oliveira, por exemplo, né? Mas, enfim, né, esses foram os temas aí do primeiro bloco. O primeiro bloco girou, então, em cima, né, dessa visita do Trump, essa visita do Bolsonaro ao Trump, né, a visita do Bolsonaro aos Estados Unidos, e vamos para o intervalo agora e aguardamos o ouvinte no próximo bloco. We will make America great again. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo, o programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, professor Fábio Duval, sou professor do curso de Relações Internacionais e coordenador desse projeto. E temos aqui hoje, na operação da parafernália eletrônica, Juliano Lima, e na mesa, Pedro Martins, Gabriel Eli, Marina Pilger, Christian Rosa, Isadora Malman e a nossa entrevistada especial, né, Renata Padilha, que foi para a Assembleia Jovem da ONU. A Assembleia Jovem da ONU. Bom, o que é a ONU, né, pro ouvinte? Todo mundo já ouviu falar de ONU e sabe o que é a ONU, né? Ela aparece toda hora no noticiário, mas
que ela é efetivamente, institucionalmente falando? É uma organização internacional conformada por vários estados, com ligação com vários atores e agentes no sistema internacional, que funciona como uma estrutura na medida em que ela é um espaço de negociação coletiva e como um agente na medida em que ela tem personalidade jurídica internacional e atua como um agente no cenário internacional. É isso que, né, é a Organização das Nações Unidas, que é uma organização guarda-chuva a qual estão atreladas uma série de outras organizações do chamado sistema da ONU, né? E o órgão mais democrático da ONU, onde são tomadas a maior parte das decisões, né, à exceção daquelas ligadas ao tema da segurança, que são prioritariamente tratadas pelo Conselho de Segurança, mas inclusive a composição do Conselho de Segurança, enfim, é discutida também, né, eventuais reformas são discutidas também na Assembleia Geral da ONU, né? E a ONU propõe, como uma forma de formar quadros para trabalharem nas organizações internacionais, ela propõe, né, atividades do tipo Assembleia Jovem das Nações Unidas. Renata, fala um pouco do que foi a Assembleia Jovem das Nações Unidas. Primeiro conta o que é a Assembleia e depois como é que tu chegasse nela, né? A Assembleia da Juventude ela é um evento organizado pela Friendship Ambassador Foundation, que ela é uma organização que é reconhecida pela ONU. Então, eles têm como objetivo reunir 1.000 jovens de mais de 110 países para debater sobre os principais problemas no mundo e o que nós, como jovens, estamos fazendo para conseguir garantir que a Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esteja sendo feita. Então, foi um evento que ocorreu do dia 14 ao dia 17, e tendo no primeiro dia, então, a nossa visita até a sede da ONU em Nova York. Como estudante de Relações Internacionais, foi uma realização muito grande, porque primeiramente quando eu entrei no pátio, eu consegui ver aquela bandeira da ONU balançando gigante com vento. Eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mereceste estar lá. Foi, pra ir pra lá eu tive que juntar 11 mil reais, né? Então não foi fácil, ainda mais em época de final de semestre, entregar diversos trabalhos, mas enfim, conseguimos com o apoio de muitas pessoas, com o apoio da minha universidade, com diversas empresas aqui dentro de Pelotas também. E foi muito reconfortante estar nesse tipo de local, porque eu quero trabalhar um dia, e eu tive a oportunidade de conhecer, então, o Conselho de Segurança, a sala onde se dá as relações internacionais e a Assembleia Geral. E um fato que eu não sabia da Assembleia Geral é que lá tudo foi doado por um estado. Então, o carpete foi doado por um estado, a cadeira por outro, as canetas que eles usam por outro, porque ali é um espaço em que todos os estados têm voz. Então, todos eles têm que ser representados de alguma forma. Que interessante, que interessante. E como é que tu falaste como tu chegaste lá, né? Eu me lembro que foi uma grande campanha, né? Uma grande campanha para levantar esses fundos, né? E que bom que tu conseguiste. Mas como é que foi uma inscrição, foi um convite? Como é que surgiu, né? E como é que tu tomaste conhecimento dessa assembleia? Eu venho buscando oportunidades assim desde o ensino fundamental, então eu já tentei participar dos Jovens Embaixadores, que era uma iniciativa do governo para levar estudantes para falar sobre a nossa cultura, para falar sobre liderança jovem nos Estados Unidos. Então, desde sempre eu busco esse tipo de oportunidade. Eu conheci a Assembleia da Juventude através do Instagram Jovens na ONU, que tem a embaixadora Suzana Sakamoto, onde ela traz todo o conhecimento da Assembleia Jovem para a gente. Então, 2 vezes por ano acontece essa assembleia. As que estavam tendo agora estão se dando em Nova York, mas a próxima já vai começar a ser em Washington. Então, principalmente para estudante de Relações Internacionais, é uma oportunidade muito grande, porque provavelmente vai ter visitas na Casa Branca e todos os locais também que se dá muita história lá dentro. Então, a inscrição ela é feita através de um site, primeiramente da FAF, né, da Friendship Ambassador Foundation, onde a gente tem que responder diversas perguntas, todas em inglês, do que te motiva a ir para lá, o que tu está fazendo, que tu pode agregar no evento, que tipo de planos tu tem no teu retorno, né? Então, para mostrar o teu engajamento, porque eles procuram jovens que realmente estejam engajados com as 17 ODSs. Então, você tem que ter uma paixão muito grande para estar lá. E aí, depois disso, a gente tem ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um nome muito grande. Claro, exatamente. Mas só para o ouvinte ficar ciente do que é a ODS, senão daqui a pouco vem o ODS, né? Sim.
Enfim. E depois tem a seleção da delegação brasileira também, onde a gente tem que responder um outro questionário. E aí a embaixadora do Brasil nesse evento, ela nos seleciona, que no meu caso foi a Suzana. Ah, perfeito. Então existe uma delegação dos países. Então foram mais brasileiros além de ti. Isso. Pela primeira vez na história, teve 80 brasileiros. Foi a maior delegação de todos os eventos que teve. E foi muito legal ver a quantidade de jovens brasileiros engajados em querer trazer diversas mudanças, né? E lá tinha brasileiro desde 16 anos de idade até de 30 anos, né? Então foi muito legal ver essa diversidade de pessoas. Muito interessante isso, não é a troco de nada que o curso de Relações Internacionais, na última entrada pelo Enem, teve quase 14 candidatos por vaga, o curso aqui da UFPEL, né? Porque é uma área que as relações internacionais são uma área, um campo do conhecimento que nasceu no século XX, fundamentalmente, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente para se estudar o porquê que tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, né? O primeiro departamento criado, né, de relações internacionais foi na Universidade de Aberystwyth, no país de Gales, né? Ali, né, e lá o diretor era um cara chamado Edward Carr, né, que vocês devem ter, um historiador que vocês devem ter lido, né, 20 anos de crise, né, e outros livros dele. Enfim, ali é que nasce o campo das relações internacionais. Então o campo das relações internacionais é um campo que ainda está em desenvolvimento e no Brasil ele está em franca expansão. O primeiro curso de relações internacionais de graduação que existiu no Brasil foi em 1975 e o outro foi só nos anos 90, né? E era um curso específico lá na UNB, onde eu tive o prazer de fazer o meu mestrado e o meu doutorado lá no Instituto de Relações Internacionais. Foi o primeiro curso de Relações Internacionais, como também foram as primeiras pós-graduações. Mas por quê? Porque lá em Brasília está ali o centro, né, das relações diplomáticas brasileiras, e das relações internacionais do Brasil. Mas, enfim, é um campo que ainda está em expansão. E essa presença de 80 brasileiros, né, nessa delegação me leva a crer que é uma área do conhecimento que vai se expandir cada vez mais, que cada vez mais vai se tornar conhecida, né, das pessoas de uma maneira geral, né? As relações internacionais, né, às vezes se fala, as pessoas não têm muita ideia do que faz um internacionalista. Nós já fizemos um programa sobre isso, né, sobre a profissão do internacionalista. E tu és um exemplo aqui, né, das coisas que podem ser feitas, né, e desse interesse pelas relações internacionais. E é legal tu trazer isso também, porque logo após a nossa visita na ONU, a gente teve a oportunidade de conhecer o embaixador do Canadá na missão de paz permanente do Canadá, que tem uma sede lá em Nova York. Então a gente conseguiu tirar diversas dúvidas com ele e ele nos mostrar o que o Canadá está fazendo, qual o comprometimento do Canadá atualmente. Então uma das coisas que ele puxou bastante é que um dos principais problemas do Canadá atualmente é a questão dos nativos. Então como garantir mais direitos e trazer os nativos para mais perto da sociedade. Então o principal problema do Canadá é esse. E eu também tive a oportunidade de conhecer o Frederico Arruda, que ele é o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos também. Ele foi super acessível, ele convidou 10 pessoas da delegação brasileira para ir jantar na casa dele, onde ele fez uma conversa super informal, e depois ele foi até o hotel onde a gente estava e ficou mais de 2 horas conversando com a gente, tirando dúvidas, falando sobre oportunidades para estudantes de relações internacionais também. Então agregou bastante conhecimento para a minha área também nessa questão. Perfeito, muito, muito legal. Essas experiências práticas, né, dão uma vivência, né, das relações internacionais muito preciosas, né, porque tu estivesse ali no cerne, né, da onde acontecem as grandes negociações diplomáticas mundiais, né. Enfim, a maior organização internacional, como eu falei, e o escopo de atuação dela é principalmente a manutenção da paz, né? E para a manutenção da paz é uma série de coisas que tem que ser feitas, né? Desde proteção dos direitos humanos até um sistema econômico que não seja tão cruel, né, com os indivíduos. Então, tenho 2 perguntas. A primeira, eu queria que tu falasse um pouco sobre quais foram as pautas assim que vocês falaram lá. E conforme for, eu tenho outra pergunta. Tá. Então, o evento depois, no primeiro dia, então, a gente teve essas visitas, e aí depois, nos 2 próximos dias, a gente teve os debates, então, que aconteceram na Universidade de Nova York.
E aí, como que funcionava? Existiam 2 blocos na parte da manhã e eles eram divididos em 4 sessões. Dependendo do que tu te interessa mais, porque lá tinha todos os tópicos dos 17 Objetivos de Desenvolvimento. Então, eu fui para lá para falar bastante sobre questões ambientais, sobre produção e consumo e igualdade de gênero. Então, eu busquei todas as minhas oportunidades, todas as pessoas que eu conversei, foi para ganhar conhecimento nessas áreas. Então, por exemplo, a primeira sessão que eu fui foi sobre igualdade de gênero. Então, eu pude discutir com diversas pessoas e diversas pessoas trouxeram as suas organizações, contaram sobre a sua história e sobre o que elas estão fazendo para garantir que a ODS número 5, que é a igualdade de gênero, seja alcançada. Eu fui depois para uma sessão onde a gente falou sobre meio ambiente e como engajar a juventude para as questões ambientais, que é uma das minhas maiores ambições, no caso. E aí, então, eu pude ter contato com a Project Reality Impact Project, que é uma organização do Al Gore, que ele foi vice-presidente dos Estados Unidos. Ele tem um documentário muito bom no YouTube disponível, que mudou muito a minha vida, essa sessão, porque tudo que eu precisava estava lá naquela sessão, de como elas trouxeram 10 ações que tu pode ter para garantir que as pessoas sejam realmente engajadas para as questões ambientais. Aí, ao longo do dia, tinha espaços de networking, então tinha um saguão gigante, onde a gente conseguia conversar com diversas pessoas, trocar vários cartões para fazer networking. Claro. Que é uma das coisas muito importantes desse tipo de oportunidade, né? E eu me lembro de ter te dito antes de tu ires, né? Para tu fazeres muitos contatos, né? E trazeres, né? Oportunidades, enfim, informação e conhecimento que tu adquirisse lá para os alunos do curso de Relações Internacionais, né? Sim, e é muito bom, porque esses espaços de networking, acho que é o que agrega mais durante essas sessões. Porque, por exemplo, eu trago bastante a questão do veganismo. Você viu quando eu falo que eu sou vegano, o pessoal fala, mas ser vegano é caro, ser vegano não tem como. Daí eu falo, não, gente, calma aí, vamos sentar, vamos conversar, sabe? Então, tu consegue trocar um conhecimento muito grande, é o tanto de pessoas que tu consegue impactar. Uma das coisas que me marcou muito foi ter conversado com as meninas que estavam representando o Canadá lá para falar sobre a questão de igualdade de gênero. Porque quando eu estava falando para elas, como que funciona a questão política lá? Porque eu tenho um projeto de pesquisa onde eu estudo sobre a representatividade da mulher jovem nos âmbitos políticos. Porque dentro da ODS número 5, ela tem uma métrica que diz que tem que ter 50% homens, 50% mulheres nas tomadas de decisões. Lá no Canadá, isso é normal. Tanto quando eu perguntei pra menina, a menina ficou assim, tá, mas como assim? Eu falei, então, essa é a realidade do meu país. E ela começou a falar das políticas que o governo dela tá fazendo para garantir que isso seja mantido, sabe? Então, foi real muito bom esse tipo de espaço. Perfeito. Então, e eu queria saber, assim, sobre a tua experiência lá. Você teve relatos de diversas pessoas de diversos países, né? E qual foi, assim, a tua percepção sobre a situação desses países, assim, no modo geral, entendeu? Porque a gente tem, claro, nos países desenvolvidos, por exemplo, o Canadá, a gente tem uma realidade muito diferente como a do Brasil, tu falou, como até países da África subsaariana, por exemplo. Qual foi a visão geral, assim, que tu saiu sobre os países, principalmente que se encontram no mesmo estágio que a gente, em desenvolvimento, assim? O que eu pude perceber é que, assim, por mais que a nossa realidade ela seja a mesma que a realidade de diversos outros países, a forma como a gente lida com isso é muito diferente. Então, a forma como a gente lida com o meio ambiente aqui é muito diferente da forma como diversos outros países, tanto da Europa quanto da África, também lidam. Então, tu conseguir ver a realidade de outra pessoa e conseguir ver, a gente tem esse problema e essa pessoa trabalha dessa forma e eu trabalho dessa forma, é uma forma de a gente poder conseguir trocar conhecimento e aplicar aquilo aqui para ver se realmente vai dar certo. Então, por mais que existem diversos problemas no mundo, né? Existem 17 problemas no mundo, como que diz os estados que assinaram, né, a Agenda 2030, mas esses 17 problemas, eles são vistos de diversas formas, de diversas realidades em diversos países. Então, cada país tem a sua própria realidade. Então, conseguir ver que um problema nosso é problema de outra pessoa, mas que ele é visto e são tomadas ações muito diferentes da nossa, é muito bom pra gente poder comparar e ver o que a gente pode tirar de lá também pra utilizar aqui no Brasil. Dessas boas práticas, digamos assim, né? O que tu achaste mais interessante? E fala um pouco também sobre os ODS, né? Só para as pessoas entenderem, né? De onde é que surgiram, claro, né? E em linhas gerais quais são, né? Claro. Enfim.
Então, os ODS, eles são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Eles foram criados a partir dos Objetivos do Milênio. Os Objetivos do Milênio, eles foram criados lá em 2000, onde existiam 8 problemas no mundo. Um deles, por exemplo, era a questão da AIDS, questão da fome. Então, dentro desses objetivos, tem as métricas e os indicadores, onde eles dizem, tem que ter isso aqui, até tal data, pra gente ver, então, até que ponto a gente conseguiu alcançar aquilo. Os ODMs, os Objetivos do Milênio, eles tinham uma agenda de 2000 até 2015. Então, em 2015, os estados se reuniram novamente e viram o que tinha alcançado, o que precisava ser feito, e aí foram criados esses 17 objetivos que têm uma agenda até 2030. Dentro desses objetivos, existem tanto questão para fome, então erradicação da pobreza, fome zero, existe educação de qualidade, combate às mudanças climáticas, responsabilidade e consumo. Então, e todos esses objetivos, eles também têm as suas próprias métricas. Então, a gente sabe que os estados não conseguem fazer tudo isso sozinhos, não é só uma medida que os estados devem aplicar, assim como a gente tem que pensar que tem as organizações, existem diversas empresas que estavam lá presentes na Assembleia da Juventude falando sobre a sua responsabilidade, suas tomadas de decisões para garantir que essa agenda seja cumprida, assim como as nossas próprias ações individuais, né? No caso, eu tenho uma preocupação muito com o meio ambiente, então eu sempre pratico lixo zero, pratico minimalismo, né? Que não compro roupa o tempo todo, que é para praticar o slow fashion, que é uma forma política também de dizer, ok, não estou feliz com esse tipo de consumo e quero trazer essa realidade, sabe? Essa questão do consumo é extremamente importante no mundo contemporâneo, porque nós somos grandes consumidores 24 horas por dia, né? O nosso corpo precisa do consumo de alimentos para viver, né? E nós precisamos de determinadas coisas e outras nós não precisamos. E esse é o mais importante. Há muitas coisas que nós não precisamos, porque o Brasil, quer dizer, o mundo, se tivesse um padrão de consumo como existe nos Estados Unidos, né, só o que a gente ia formar de lixo, né, esse planeta aqui ia ficar descartado como possibilidade, né, de vida em muito pouco tempo. Porque o mundo não comporta esse consumo desenfreado, ainda que nós sejamos bombardeados diariamente com mensagens diretas ou subliminares, né, para consumir. Para consumir desenfreadamente, né? Os produtos são feitos para durar um determinado tempo, né? Eu duvido que alguém tenha um celular de mais de 3 anos, né? Ele é feito para estragar lá com 2 anos e pouco ele estraga, né? E aí é mais barato comprar um novo do que arrumar, e aí a gente joga, né, no lixo. Uma grande parte das pessoas não faz o descarte consciente em locais, né, que recebam, né, o lixo eletrônico, né? Enfim, e a gente tem aí depois as baleias se afogando com um saquinho de supermercado, né? As tartarugas marinhas morrendo em função de sacos plásticos, de canudos, né, plásticos, enfim, de tudo aquilo que a gente consome, né, desenfreadamente no mundo contemporâneo. Mas, Renata, nós vamos quase fechando aqui o segundo bloco. Eu queria que tu finalizasse um pouco falando, né, do que tu pretendes daqui para frente com essa experiência. Claro. Então, como eu falei, eu tenho bastante essa questão de meio ambiente. Então, alguns dos objetivos que eu tenho aqui para dentro da cidade é trazer o Segunda-feira Sem Carne aqui para dentro, que é um movimento mundial, onde apenas na segunda-feira, as pessoas não comem carne, como qualquer outro tipo de coisa que não comam carne. Então, incentivar isso aqui dentro e conversar com os restaurantes, conversar com os estabelecimentos aqui, para garantir descontos, talvez, para as pessoas, ou garantir algum tipo de mimo para a pessoa na segunda-feira, para quebrar essa... eu quero falar mindset, eu esqueci a palavra em português. Esse quadro mental. Isso, esse quadro mental de que as pessoas têm de que ficar sem carne é uma coisa ruim na vida delas. Então, trazer essas questões ambientais, fazer palestras, workshops aqui dentro também. Então, tanto em escolas quanto em espaços, como até no Parque Tecnológico também, utilizar aquele espaço para trazer mais tanto a minha universidade quanto a comunidade como um todo. Trabalhar com a minha universidade também para essas questões de lixo, questão de como que a gente lida com isso dentro do espaço em que a gente vive. E também... tinha esquecido o que eu ia falar.
Acontece, normal. A gente, né, de vez em quando, como o programa é ao vivo, né? Não é gravado, não tem como, né, ajeitar, enfim, né? Às vezes sai. Se lembrou, né? Isso normalmente acontece também, a pessoa se lembra depois. E tem uma outra coisa que eu quero fazer também, é que, assim, eu tive 1 mês e meio, então, para garantir esses 11 mil reais, e é uma oportunidade muito boa para qualquer tipo de pessoa, seja estudante de Relações Internacionais ou de qualquer outro curso. Então, eu tenho como objetivo trabalhar juntamente com diversos setores aqui dentro de Pelotas para garantir ao menos 2 bolsas para que 2 pessoas que sejam realmente engajadas com as ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento, consigam ter esse mesmo tipo de oportunidade também. Perfeito, Renata. É muito bom ter gente jovem, engajada como tu. Lá, o mundo precisa disso. Lá, o mundo está cada vez pior. Né? Eu gosto de falar nas minhas salas de aula, né, que a história do mundo é uma história de atrocidades. Então a gente tem que, né, de alguma forma, contornar isso, e contornar isso significa intervir na realidade de modo a modificar essa realidade que não nos agrada. Né? E essa tua posição, né, muito clara de militar nas questões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e sempre, e eu reforço que foi muito presente no teu discurso aqui, trazer para Pelotas, levar para os estudantes, para a minha universidade. Então, né, esse espírito de querer dividir a experiência que tu tiveste, dividir o conhecimento que tu tiveste, sabendo que o conhecimento ele só se realiza na hora do compartilhamento, né? Enfim, então, né, meus cumprimentos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, de ter conversado com vocês. Beleza, vamos para o intervalo então e depois voltamos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo com as notícias da semana. Até lá! We will make America great again. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, sou professor da Universidade Federal de Pelotas do curso de Relações Internacionais e apresentador desse programa. E temos aqui na operação da parafernália eletrônica Juliano Lima e compondo a mesa Christian Rosa, Isadora Malman, Marina Pilger, Gabriel Eli e Pedro Martins. Vamos lá, agora nós temos, né, como tradicionalmente fazíamos no último bloco, os temas da semana. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu no mundo na última semana, desde o último programa, né? Tivemos atentado na Nova Zelândia, tivemos pronunciamento do Macron, pronunciamento do Maduro, enfim, né? Temos novidades sobre o Reino Unido, na Europa, ou quase não novidades, né, sobre o Reino Unido e a sua relação com a União Europeia, enfim. Mas vamos lá, Gabriel, manda aí a do Maduro. Então, Fábio, agora no primeiro bloco se falou que uma das pautas discutidas na visita do Bolsonaro aos Estados Unidos foi a questão da Venezuela. Então, como tu bem disseste, o Maduro ele já se pronunciou. Segundo o UOL Notícias, desculpa que eu tô meio atrapalhado aqui. Não, normal, no início é sempre assim. Tá. Ele acusou tanto Trump quanto Bolsonaro de fazerem, entre aspas, apologia da guerra. O comunicado foi divulgado hoje pelo Ministério das Relações Exteriores. Ele disse que ele criticou a postura dos dois presidentes que, entre aspas, de novo, que ambos os presidentes reafirmaram que, entre aspas, todas as opções continuam na mesa para resolver a crise política e institucional no país latino, né? Que tem toda aquela questão que, pro ouvinte que ainda não tá ligado, o Juan Guaidó se autodeclarou presidente interino, teve toda uma crise humanitária. Perfeito, né? E né, tem a circunstância toda ali da Venezuela é bastante complicada, né? Ela é complexa, nós falamos já na semana passada bastante sobre a questão venezuelana, e o que nós temos é um desenrolar, né, desse processo, né, com
uma pressão cada vez maior sobre o governo Maduro, né, que não tem a mesma habilidade do Hugo Chávez para lidar, né, com esses problemas. Mas a gente sabe que existe, né, um boicote em relação à Venezuela, ao comércio com a Venezuela, né? Nós sabemos que os ativos financeiros estão todos congelados internacionalmente, né? Enfim, é a situação normal que se usa, né, dentro daquela perspectiva imperialista, né, dos grandes países do norte, né, e notadamente dos Estados Unidos, nesse caso, buscando, né, a sua área de influência. É comum que se coloque um governo no limite, né, se leve um país à exaustão, né? Olha o que se tentou fazer na Síria, né, mas o Bashar al-Assad não caiu, né? A mesma coisa possivelmente aconteceria na Venezuela no caso de uma intervenção militar. A gente teria uma guerra, muito derramamento de sangue, mas Rússia e China apoiam o governo Maduro. Então a gente já teria aí um primeiro ponto importante. A Venezuela tem forças armadas bem equipadas e um efetivo de 300 mil homens. 300 mil soldados, né? Desses 300 mil soldados, enfim, né, para debelar uma força armada dessa magnitude, né, não é uma guerra cirúrgica como se diz toda hora que vai se fazer, né? O Iraque foi assim, o Iraque foi assim, a Venezuela tenta se fazer assim, né? Uma série de outros, Cuba se tentou fazer isso também. Esses boicotes, pressões, intervenções, ações de inteligência, campanhas midiáticas de difamação, né, e de disseminação de fake news, como a gente viu, utilização de redes sociais para criar, né, circunstâncias e situações que não são verdadeiras, a impressão de que existe uma determinada situação e, na verdade, existe a outra. Tão chamado boato. O tão chamado boato. Muito bom aí, Gabriel. Bom, tivemos também... Só para complementar, eu vou dizer aqui uma citação, a nota do governo venezuelano. É grotesco ver dois chefes de Estado com grandes responsabilidades internacionais fazendo apologia da guerra sem qualquer cerimônia em flagrante violação da Carta das Nações Unidas. E, além disso, a influência bélica dos Estados Unidos no Brasil e a tese da supremacia de Trump em Bolsonaro são particularmente preocupantes. É o que diz a nota do governo venezuelano. Perfeito. Então temos aí uma oposição clara, né? Uma polarização clara, né? Que é esperada, né? no continente americano. Hoje que, né, nós temos a ascensão de vários regimes, e o Brasil talvez seja o exemplo mais exponencial disso, de regimes de extrema direita, né, ou de... é difícil, né, configurar exatamente o que é esse governo em função da confusão que o próprio governo é, né, com figuras que tentam buscar a sua, né, maior expressão pública e são tolhidos pelo presidente ou pelos filhos do presidente, né, ministros sendo reprimidos pelo filho do presidente. Isso né, é realmente grotesco. Vereador federal. Boa essa. Enfim, o Christian queria falar também de uma outra questão candente na semana aí, que foi o caso do Emmanuel Macron, né? O Macron, presidente francês, ele basicamente perdeu o controle, né, internamente sobre os protestos lá dos jaquetas amarelas, coletes amarelos, né? Enfim, e se manifestou. O que ele disse, Christian? Então, o que acontece é que acreditava-se que as manifestações dos coletes amarelos já vinham caindo, que não deveriam mais causar problemas ao governo. Porém, domingo, 30 mil, aproximadamente 32 mil, na verdade, manifestantes voltaram às ruas de Paris. Encontrou-se uma situação, de novo, caótica, né, na Champs-Élysées. Eles acabaram saqueando lojas, houve um problema bem grave. E a polícia, né, numa das avenidas mais famosas de Paris, tentou conter essa manifestação.
e acabou abusando da força. E tudo saiu do controle, houve críticas dentro do próprio governo acerca da ação da polícia, claramente opostos à ação da polícia, né? E nessa situação o Macron declarou que o que ocorre agora na França, com o ressurgimento do movimento, é uma situação insustentável. Ele declarou como insustentável a situação, porque além das manifestações agora pedirem a queda do Macron, né, o impeachment dele, ou seja, a renúncia, qualquer coisa que tirasse ele do poder, não pode ser combatida com a força policial, e o Macron ele não consegue enxergar uma alternativa para cessar essas manifestações. Vai lá. Não, só dando um panorama histórico recente, na verdade, né, dos coletes amarelos, foi uma manifestação que começou, como assim a gente fala, o estopim dessa manifestação, né, foi o aumento do imposto sobre a gasolina, como uma tentativa de, com esse imposto, fazer uma transição para meios de energia renováveis na França, né. Só que o problema é que o Macron ele vem associando a sua imagem, principalmente pela parte da população de classe média, a classe mais pobre assim, da França, como presidente dos ricos. Porque ele cortou os impostos, quando em seguida que ele assumiu, ele cortou os impostos sobre herança e sobre renda. E porque ele disse que isso poderia causar uma fuga de capital. E a partir daí ele começou a ser mal visto. Então esse movimento foi aumentar o imposto de gasolina foi basicamente o estopim. E aí o próprio Macron, quando volta do G20, ele volta atrás quanto ao aumento da taxa, só que na verdade os protestos já estão personificados na figura dele. Claro. E já é ele tem uma personificação muito grande, assim, né? Ele é um político do tipo personalista, né? No sentido que talvez todos, né? De uma forma ou de outra sejam, né? Mas ele tenta passar aquela imagem do bom moço, confiável, arrojado, né? Moderno, e na verdade isso é uma construção de uma imagem que hoje, com os protestos na França, vem sendo dilapidada, né? Essa imagem do bom moço, etc., vem sendo substituída pelo presidente dos ricos, né? Por aquele que desce o sarrafo na população. E ele já foi... Pode falar. Várias mídias internacionais, tipo a CNN falou, o país também fez algumas publicações acerca dessa imagem do Macron, né? Que se fala, que se associou em alguns momentos até mesmo aos antigos monarcas, né, da França, que ele estaria tendo um posicionamento um tanto quanto como se fosse membro de alguma monarquia. Chamaram ele de Luís XIV, né? Pois é. Embora ele tenha sido, tipo, acho que, se não me engano, ele foi o ministro de Finanças do François Hollande, socialista, né? Isso. E ele foi funcionário, na verdade, foi um dos banqueiros de um dos principais bancos do mundo, Rothschild. Então ele sempre foi visto como, por mais que ele venha da classe média, ele sempre foi visto como elitista. Claro. E agora, uma das coisas assim, que a gente tem que perceber também, que é uma virada do Macron, antes desses protestos, foi o tal do grande debate que ele criou. Nesses 2 meses iniciais do ano, ele fez 16 mil audiências com a população para receber qual eram as pautas da população. E isso é de se louvar, porque é uma liderança que poucas pessoas colocariam a cara a tapa, preferiam ficar no escritório. E ele deu a cara a tapa, ele foi lá e ouviu e conversou e debateu com a população. Então isso ele ganhou um novo apoio. Só que, claro, isso pode ter significado, esse protesto pode ter significado aquele último respiro antes da morte do protesto, como pode ter significado uma represália ao que ele achou que estava tudo resolvido. Exato, né? Por isso eu digo que ele perdeu o controle, porque, né, na verdade, uma série de ações destinadas a debelar os protestos não adiantaram, né, de grande coisa, porque, como tu disseste muito bem, já personificou na figura do Macron, né? É a mesma coisa, né, quando a gente teve no Brasil em vários momentos o fora, né? Fora FHC, fora Temer, enfim, né? Todos esses fora, quando começam a crescer, fora Dilma, como teve também, né? Todos esses fora, quando eles começam a crescer, eles tomam uma proporção que já passa para a opinião pública, independente do fato que gerou
aquela reprimenda, né? Ela já vai se desenvolvendo por si só, e talvez isso em grande medida pelas redes sociais, né? Há estudos hoje, né, cada vez mais vem sendo feitos sobre o papel das mídias sociais na política, na vida, na conformação de boatos, de fake news, etc., né? Enfim, então esse papel das mídias sociais, a gente vê dois presidentes, né, de países importantes, como é o caso do Trump e do Bolsonaro, né, fazendo pronunciamentos à nação via Twitter, né, em que existe um número limitado de caracteres que podem ser utilizados, né, ao invés de fazer grandes pronunciamentos à nação, como seria de se esperar, né, de um líder de um país, né, seja qual for a sua posição, primeiro-ministro, presidente, chanceler, né, enfim. Complementar, só fazendo assim, porque só falando uma análise de conjuntura, né? Se a gente for pro cenário do parlamento, o Macron possui a maioria, 355 cadeiras de 357 cadeiras de 555, se não me engano. Então ele possui a maioria e nesse âmbito ele tem a sustentação política. Ou seja, um caso de impeachment é muito improvável. Claro, exato, né? Então, mas ele não joga no play safe, né? Ele não joga na segurança. Essa questão de ter se colocado frente à população, né, nas audiências públicas é extremamente importante. Tem uma outra personalidade política no mundo, né, que vem estando sob os holofotes, né? Desde sexta-feira passada, na Nova Zelândia, a Jacinda... como é que é o sobrenome? Ardern. A Jacinda Ardern, né? Eu ainda não sabia, ainda não gravei o nome dela, porque, enfim, né, ninguém ouvia falar da primeira-ministra neozelandesa, né? E aí, daqui a pouco, deu aquele atentado na sexta-feira e agora os holofotes estão todos sobre ela. Marina, vai lá. O atentado aconteceu na sexta-feira numa mesquita, ali na Nova Zelândia. E a parte interessante do processo todo foi exatamente o protagonismo da Jacinda Ardern, no qual ela, no domingo, já soltou uma nota oficial dizendo que ia rever essa situação de leis de armamento, leis sobre terrorismo. Essa prontificação e essa agilização do processo todo é uma coisa que a gente notou assim, que foi meio desfalcada do resto do sistema internacional, porque a gente está vendo nos Estados Unidos, por exemplo, já está numa sequência de atentados e das mesmas características, nacionalista, supremacista, a população chega a demandar uma ação política sobre essa questão da lei armamentista e tal. E não se vê nenhuma real visão do governo americano nisso. Então essa tomada de decisão da Jacinda no domingo ela solta nota e na segunda-feira ela revê tanto a questão de leis quanto o aumento agora esqueci a palavra, da pena do cara que fez o atentado. Essa prontificação é realmente muito interessante de ver nesse sistema agora. Essa é uma discussão extremamente importante, né, no mundo, principalmente depois do atentado, né, da chacina, da tragédia, não sei como é que eu vou chamar isso, de Suzano, né? Na semana passada. É uma coisa que não acontecia no Brasil, desses massacres em colégios, né, do sujeito chegar, matar todo mundo e se matar, né, que é muito comum nos Estados Unidos, é bastante comum, né, se nós compararmos com tragédias, né, é bastante comum esse tipo de coisa nos Estados Unidos, onde, né, eu vou num Walmart e compro um rifle. Tem uma questão nos Estados Unidos que, além da Constituição determinar que cada um pode ter arma, tem um lobby muito forte da National Rifle Association, Associação Nacional dos Rifles, né? O Charlton Heston, aquele ator, né? Ele é um dos líderes, né, um garoto propaganda da National Rifle Association, que tem esse lobby muito forte, né, para
manutenção da liberação das armas nos Estados Unidos. Mas é uma discussão, por exemplo, que a gente vai ter no Brasil, porque o presidente Bolsonaro propõe claramente, inclusive, né, com crianças de 3 anos no colo, né, faz, né, sinal de arminha, né, é uma situação realmente complicada, que tem que ser feito esse debate junto à opinião pública no Brasil, tem que se trazer esses elementos internacionais de fatos que ocorreram, como esse atentado lá na Nova Zelândia, que a gente vê que o mundo elogia a posição da Jacinda Ardern, né, em função exatamente dela conter aquilo que o nosso presidente promove, né, e é motivo de chacota no mundo inteiro, na imprensa séria do mundo, né, é motivo ou de chacota ou de entristecimento. Essa atuação da Jacinta eficiente é uma referência para qualquer político, né, no cenário internacional, porque ela foi muito eficiente, muito mesmo. Mas a grande questão é que ela fez o que cabe a um político realmente, né? Ela quer cuidar da legislação, ela quer cuidar do que um político pode fazer. Isso é muito interessante. E a presença dela na mesquita é um sinal. Exatamente. Mas ela fez o que cabe a um político, né? As medidas de um político. O que é muito importante observar, que por trás dessas chacinas, não tá só as armas ou os videogames, como foi levantado ultimamente, mas sim um sentimento que existe nas pessoas que executam. E esse caso do sentimento é uma doença social que nem sempre cabe aos políticos. Claro. Então cabe a outros atores da sociedade pensarem o que está acontecendo também. Ao político cabe sim controlar as armas, fiscalizar, mas o que está motivando essas pessoas? A gente sabe que não é os videogames apenas, a gente sabe que né, existe algo. Me parece que e normalmente são jovens, né? Que é um grande ceticismo de parte da juventude, né, contemporânea, que só vai se agravar no Brasil em função dos cortes das verbas de assistência social, né? Numa situação dessas, é uma assistente social que vai falar com uma pessoa, né, que eventualmente não tenha condições de, né, buscar um tratamento psicológico, né, privado. Ele vai ser atendido por uma assistente social que vai encaminhar ele para algum serviço público, né? Só que os serviços públicos vêm sendo cada vez mais, e a diretriz que se anuncia é que os serviços públicos vão ser cada vez mais vilipendiados. A Nova Zelândia não dá só o exemplo da primeira-ministra, como a população. A população, ela está devolvendo as armas para o governo. Inclusive. Perfeito, exatamente, aquela, né, é uma consciência social, né, que as pessoas devem criar para que esse problema, seja qual for a sua causa primeira, né, muitas dessas coisas a gente tem que fazer estudos, enfim, né, sobre quais são as causas, né, não dá para apontar peremptoriamente qual é, né, a situação, a causa, mas esses elementos com certeza estão presentes, né, e a gente vai ver agora no Brasil provavelmente cada vez mais o desenvolvimento de estudos nesse sentido, né? Porque a gente precisa entender tudo isso para entender como é que o Brasil funciona. Além das armas, além de se desfazer das armas, né, a população precisa começar a se desfazer dos discursos de ódio também. Também. Que são os grandes motivadores. Esse é um ponto fundamental. Esse atentado na Nova Zelândia, e se eu não me engano algum outro, que eu agora já me perdi, foi transmitido pelo Facebook. O cara botou um live no Facebook. Um deles foi barrado, só não sei se foi da Nova Zelândia ou esse outro paralelo. Mas a questão da pessoa colocar uma GoPro na cabeça, uma câmera na cabeça e fazer um atentado numa live é uma coisa que não me cabe. Sabe? Sim, é impressionante, é essa transformação, né, que as novas tecnologias elas auxiliam, né, a se fazer. Essa publicização da vida, né, é uma das coisas que as redes sociais fazem. Então, se ele publicava que ele ia para o colégio, que ele fazia não sei o que, ele também decidiu publicar que vai matar todo mundo, né? Enfim, então, né, isso é parte do processo. Bom, nós vamos nos encaminhando para o final. O Gabriel queria dar uma palavrinha aqui. Sim, só para complementar o que a Marina falou sobre aparecer, inclusive na última quinta, se eu não me engano, saiu uma matéria no El Colombiano de Medellín, lá na Colômbia,
dizendo que esse cara que cometeu esse massacre lá na Nova Zelândia, ele queria ser visto. Sim, né, com certeza visto ele queria ser, porque ele colocou no Facebook para todo mundo ver, né? Sim, enfim, essa tragédia que aconteceu. Nós vamos nos encaminhando para o final, então, desse Vozes do Mundo. Vamos nos encaminhando pro final do Vozes do Mundo, com os novos membros que chegaram, né? Eu vou passar para uma rodada final de comentários aqui, né, de cada um, já se despedindo, e depois a gente finaliza o programa. Vamos começar pelo outro lado da mesa agora. Christian, vai lá. Te despedir do público. Também, realmente foi uma experiência muito boa, foi a primeira experiência minha aqui, né, mas achei muito legal, é muito interessante saber que tem pessoas se dispondo a ouvir as nossas opiniões e as nossas informações. Beleza. E motiva bastante isso. Valeu, pessoal. Beleza, valeu. Isadora. Oi, é a segunda vez que eu venho aqui e é a segunda vez que eu chego um pouco atrasada, né? Não tem problema, nossas portas estão sempre abertas. Acontece, e eu tô sempre de olho no Brexit, e o Brexit já tem um novo capítulo da nova novela, e vamos tratar sobre isso na próxima semana, e é isso, nos próximos episódios da série, e é isso aí. Vamos lá, Marina. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, e que é uma coisa muito interessante, realmente uma coisa muito fora do comum para um programa de extensão, na minha opinião. E puxando já para o meu lado, eu queria que todo mundo seguisse o Vozes do Mundo no Instagram. Beleza. Que é a nossa... A Marina agora vai ficar responsável pelas nossas mídias sociais, né? Eu estou na gerência das mídias sociais, por enquanto o Instagram está sofrendo manutenção, mas daqui a pouco a gente começa a melhorar essa parte. Mas @Vozes do Mundo no Instagram, para quem tiver interesse. A gente solta notas, a gente vai soltar notícias e com certeza lembrar constantemente que o programa vai acontecer, ele está acontecendo todas as quartas-feiras. Beleza, obrigado, Marina. Vai lá, Gabriel. Só uma última informação que eu acabei deixando passar quando eu fiz meu comentário no começo do bloco. Um trecho que eu achei interessante, que eu me esqueci de falar, da nota do governo venezuelano. Nenhuma aliança neofascista vai conseguir derrubar a vontade independente e soberana do povo venezuelano e nem terá sucesso ao semear estratégias de ódio e belicistas entre os países do continente. Coloca muito claramente ali qual é essa polarização, né, que existe no mundo hoje. Beleza, Gabriel, muito obrigado. Pedro. Então, agradecer ao ouvinte, falar do pessoal, que espero que consigam, que o programa possa possibilitar esse desenvolvimento, assim, né? Essa desenvoltura pra gente falar com o público, como vem possibilitando, e a gente tá em constante aprendizado aqui. E é um prazer ter eles aqui. Beleza, muito legal. Eu quero lembrar que agora, né, nós vamos ter os podcasts dos programas nas mídias sociais do Vozes do Mundo. Nós temos também, né, os nossos podcasts já colocados lá no blog Multiverso da Nomos Produtora Independente, né? Coloquem lá Multiverso Vozes do Mundo, vai aparecer, é www.projetonomos.com. Tá? Lá vocês encontram os podcasts do Vozes do Mundo, tá? E nos próximos capítulos, no desenvolvimento dos próximos capítulos, como foi feito aqui o paralelo, né, com as séries, nós vamos né, desenvolvendo essas mídias sociais, e os programas vão estar sempre à disposição, né? Sempre lembrando, quarta-feira, das 13 às 14h30, né, pelas ondas livres da 104.5 FM. Eu me despeço do ouvinte agora com o meu sempre presente paz e bem.